Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo de número 11. Gênesis, capítulo de número 11. Eu quero ler com você os 9 primeiros versos. Eu confesso que orando por essa noite, Deus estava me levando a uma palavra, mas no meio do caminho o Senhor mudou o meu coração acerca do que pregar, do que ministrar. Eu quero ler com você Gênesis capítulo 11, do verso 1 ao verso 9. A palavra de Deus diz assim: No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugares de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: Vamos construir uma cidade, uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: Eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim, o Senhor os dispersou dali, por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Curve a sua cabeça por um instante, vamos orar. Pai, que privilégio para mim, para cada um dos meus irmãos que estão aqui nesse início de conferência, podermos em uma noite comum nos deleitarmos da Tua palavra. Nós não estamos aqui em mais um evento, não. Nós não estamos aqui porque somos religiosos, também não. Nós não estamos aqui porque temos o compromisso com uma igreja, uma placa, não. Nós estamos aqui porque nós amamos o Senhor e, consequentemente, a Tua palavra, amamos a Tua presença e cremos em uma ativação, cremos naquilo que o Senhor vai fazer do início ao fim dessa conferência. Sabemos, Pai, que por meio de sacrifícios, por meio de jejum, Pai, tudo isso foi gerado e nosso coração está aberto para aquilo que o Senhor deseja falar e fazer. O Senhor tem toda a liberdade no nosso meio a ministrar, a confrontar, a abraçar, a direcionar, a revelar. O Senhor tem todo o domínio sobre essa casa. O Teu Espírito Santo tem toda a liberdade em falar ao nosso coração, em saltar os nossos olhos, a revelação tão clara da Tua vontade, Senhor. Nós não estamos aqui brincando de ser igreja ou algo do tipo, não. Há uma seriedade bíblica por meio da Tua presença nessa noite ou nessas noites. Por isso, rasgue o céu sobre nós, porque não temos dúvidas de que eles já estão abertos sobre nós.
Já é palpável a tua presença no nosso meio, e tudo que nós queremos é que o nosso coração seja ainda mais aquecido pela tua presença. Nós queremos mais ouvir a tua voz e nos enchermos da tua palavra, para que ao findar dessa noite saímos daqui completamente impactados pelo poder da tua presença, Senhor. Nós oramos, Pai, e apresentamos o nosso coração diante do Senhor. Fale ao nosso coração ou aos corações de forma tão específica nessa noite, trazendo discernimento, graça, poder. Assim oramos e desde já devolvemos somente a Ti, Jesus, toda a honra e toda a glória dessa noite, dessa conferência e de toda a nossa vida. Assim oramos em o nome de Jesus. O tema dessa palavra é Teu reino, meu compromisso. Alguns dias atrás, eu estava em um lugar sozinho, e veio uma frase no meu coração, ou o próprio Deus soprou no meu espírito dizendo: filho, eu acho que as pessoas têm invertido a forma como eu quero que elas vivam. Elas querem ter o reino e querem o meu compromisso. Elas querem estabelecer o reino delas e querem que eu tenha compromisso com aquilo que elas estão estabelecendo, mas não é isso. Não é essa a essência da minha palavra, não é esse o meu desejo. Afinal, o reino é meu e o compromisso é de vocês. O compromisso, aquilo que vocês fazem, não é um favor para mim. Vocês não estão fazendo favor em participar de uma sala profética. Vocês não estão fazendo favor em participar de uma escola sobrenatural. Vocês não estão fazendo favor em frequentar uma igreja, em serem um dizimista ou serem um voluntário dentro de uma comunidade de fé. Não! O reino é meu e o compromisso é de vocês. O céu já foi aberto, o véu já foi rasgado, o acesso é direto. Eu tenho tudo o que vocês precisam. Eu tenho direções, eu tenho propósito, eu sopro o fôlego de vida, eu renovo a misericórdia, eu direciono, eu chamo. Eu estabeleço, eu trago provisão necessária. O que vocês precisam mais além de terem compromisso? Porque os céus, eles só se abrem quando o reino é meu. Porque quando o reino é de vocês, os céus se fecham. Porque quando vocês estabelecem aquilo que acham que é, mas não é sobre o meu domínio ou sobre o meu governo, não existe céu, não existe presença, não existe unção, não existe glória e consequentemente não existe transformação, não existe cura, não existe provisão. Só existe tudo isso quando o reino é meu. E eu trago esse texto como respaldo, como base daquilo que o Espírito deseja nos direcionar nessa noite. O texto, no verso de número 2, no verso de número 3, ele diz, eu quero ler do 1 ao 3, no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Um primeiro ponto desse verso, uma intenção boa não é sinônimo de aprovação.
As coisas na nossa vida podem começar com uma boa intenção. Você pode começar um relacionamento com uma boa intenção. Você pode começar a servir a igreja com uma boa intenção. Você pode começar a fazer algo pela tua casa, pelos teus filhos, na tua empresa com uma boa intenção. Mas uma boa intenção não é sinônimo de aprovação. A forma como eles começaram era de bom grado. Eles queriam apenas fazer tijolos, eles queriam queimá-los bem. Eles eram unidos, eles falavam a mesma língua. Mas não quer dizer que a boa intenção daquilo que fazemos, Deus aprova. Se o objetivo é vivermos a plenitude do Espírito Santo, nós precisamos entender o coração daquele que faz todas as coisas. Eu não sei você, mas eu não quero viver uma fatia do que o Senhor tem. Eu não quero viver uma parcialidade do que o céu me convida a viver. Eu quero viver a plenitude do Espírito Santo. Não é isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, se a gente pode dividir a carta em três momentos. A primeira notícia é: vocês estão condenados por causa do seu pecado. Quando os romanos eles abrem aquela carta, eles recebem a notícia de que foram condenados por causa do seu pecado. E logo quando segue, a carta diz: ok, vocês foram condenados por causa do seu pecado, mas Jesus Cristo os redimiu, os resgatou desse lugar, e agora vocês não estão mais condenados. A carta segue, agora ele diz: agora que vocês sabem de onde vocês saíram e de quem tirou vocês de lá, agora vocês podem viver na plenitude do Espírito Santo. É o que é pleno, é o que é ápice. É a maior realidade do céu na terra. O problema é que nós queremos viver céus abertos sem arrependimento e sem reconhecer quem nos tirou de lá. Eu quero viver um casamento pleno, mas eu não sei o que é perdão. Eu não sei o que é Jesus. Eu não estabeleço o trono dele na minha casa. Eu não estabeleço o trono dele no meu matrimônio. Eu não estabeleço o trono dele na minha empresa. Eu não estabeleço o trono dele nos meus relacionamentos pessoais e interpessoais. Não tem como pegar um atalho, não tem como pular o arrependimento, não tem como viver a plenitude sem reconhecer para que vivemos ou para quem vivemos. Se há um objetivo nessa terra, é para vivermos para a glória de Deus. A Bíblia vai dizer: quer comais ou quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Só há céus abertos se a gente reconhecer que éramos condenados por causa do nosso pecado, mas redimidos por meio do Filho de Deus, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Ele nos resgatou, e agora sim, com o entendimento da verdade, vivendo para a glória de Deus, eu consigo viver na plenitude do Espírito Santo. É por isso que a gente não vive um misticismo, nós vivemos um evangelho regado da glória, do poder do Espírito Santo. É por isso que nós não vivemos aquilo que eles acham que talvez é pessoas embriagadas. Não, são pessoas cheias do Espírito Santo, porque elas sabem de onde saiu e quem as tirou de lá. Uma intenção boa não é sinônimo de aprovação. Quantas vezes, talvez os pastores já viveram isso? Chega uma irmã, uma mãe e diz: pastor, minha filha está namorando. Um rapaz trabalhador, uma família boa, educado, formado, e diz o curso, ele só não é crente. Nós começamos a querer controlar a forma que Deus pensa.
É como se os céus se abrissem apenas nos dias que queremos. É como se tivéssemos um cadeado, é como se tivéssemos uma cobertura, onde a gente aperta um controle e a gente diz, agora eu quero aberto, não, e agora eu quero fechado, agora abre. É como se Deus fosse um funcionário e a gente começa a querer controlar, e de fato é isso que esses homens começaram a querer controlar. Vamos estabelecer uma torre, vamos estabelecer o nosso reino, vamos esquecer de que o compromisso é nosso e o reino é de Deus, e vamos estabelecer o nosso reino para que possamos controlar assim então os céus. Mas não é isso que o Evangelho diz. Não é esse compromisso que o Evangelho nos convida. Não é essa forma de vida, porque não adianta nos enchermos talvez de uma compreensão em uma noite de domingo dentro da igreja local, mas durante a semana estabelecemos o nosso próprio reino, estabelecemos a nossa própria vontade. Eu sou o homem da casa, então eu quero desse jeito, vocês precisam me obedecer. Não, é um homem que é controlado pela força do seu braço e não mais guiado pelo Espírito Santo. Mas os céus abertos acompanham homens que são cheios do Espírito Santo, mulheres que são cheias do Espírito Santo, empresários que são cheios do Espírito Santo, filhos que são cheios do Espírito Santo, famílias que são cheias do Espírito Santo. Assim os céus, eles não apenas se abrem, mas eles permanecem abertos. Você não controla a ação do Espírito Santo. Ontem eu estava na igreja no culto das 18 horas e teve um momento maravilhoso de adoração. Um pastor auxiliar, ele subiu e ele começou a orar. O céu desceu naquele lugar e logo depois eles cantaram mais, e quando eu subi a igreja estava extasiada. Os pastores saíram nos corredores ministrando cura. Eu perdi o controle daquela reunião. Tinha um controle, tinha um cronograma, mas o Espírito Santo disse, aqui é eu que mando, aqui é a história, é a forma como eu quero que aconteça. É quando ele tem liberdade, é quando ele percebe que não existe outro trono, é quando ele percebe que não existe outro lugar senão o dele. O altar é dele, a igreja é dele, os pastores são dele, as ovelhas são dele. É por isso que nós percebemos os céus fechados em algumas realidades. Porque aonde há manipulação de pastores, não há céus abertos. Porque tudo que eu quero controlar, Deus sai de cena. Não queira colocar Deus em coisa que não tem nada a ver com Ele. Tem um momento que os discípulos chamam Jesus e falam, vem aqui para você ver. E eles compartilham algo com Jesus que não tem nada a ver com Jesus. É como se ele dissesse, olha, para de me colocar em coisas que não tem nada a ver comigo, que não se parecem comigo, que não permeiam no meu coração, que não são da vontade do meu Pai, que não são conduzidas pelo meu Espírito. Para de querer colocar Deus na sua empresa, se a sua empresa não tem nada a ver com Deus. Não queira colocar nada Deus na sua casa, se a sua casa não tem nada de Deus. Não queira colocar Deus na sua bagunça ou na nossa bagunça, sendo que nós precisamos estabelecer um trono dele primeiro, e para isso precisa haver arrependimento e reconhecimento de quem nos lavou, de quem nos redimiu, para que assim vivamos na plenitude do Espírito Santo. É por isso que hoje se abre uma caixinha de perguntas no Instagram, as perguntas, ou a maioria das perguntas é, como que eu posso ouvir a Deus? Pastor, como que eu faço para saber se é de Deus ou se não é? Se é o beabá de quem conheceu a Jesus. Se tem a maior promessa para mim é a companhia do Espírito Santo. Olha, eu estou subindo, mas eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Como você não consegue ouvir a Deus? Como?
texto continua dizendo: usavam tijolos em lugar de pedras, e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Segundo ponto: a prepotência nunca fica escondida. Nunca. Você pode maquiar. Mas cedo ou mais tarde vai aparecer. Vai gritar. A intenção era boa, mas cedo ou mais tarde a carne vai gritar. E aquilo que a gente acha que era, não é mais. Aquilo que você pensava que era respaldada pelo Senhor, não tem respaldo nenhum pela palavra ou pelo próprio Deus. Não existe respaldo em coisa que Deus não habita, em coisa que Deus não está. A intenção começou boa, mas em um momento eles falaram: olha, vamos ser claros uns com os outros, já que a gente se entende. Vamos falar o real objetivo pelo qual nós estamos construindo uma torre, e é para que o nosso nome seja famoso, e para que a gente consiga controlar ou manipular o próprio Deus. Afinal, se Ele quiser nos espalhar sobre toda a face da terra, a gente não deixa. Mas toda tentativa da gente chegar até o céu é completamente contrária à compreensão de que o véu foi rasgado, de que nós temos acesso, de que nós experimentamos da glória, da manifestação do Espírito Santo. Há 1 ano e 9 meses atrás, eu vi a minha filha morta, 3 meses de vida, a minha pequenininha. Eu tenho um de 8, uma de 6, uma de 4 e uma de 2, escadinha. Foi internada, foi para o CTI, eu chego de uma viagem, vou direto para o CTI, quando eu chego ela está roxa, falência respiratória, falência renal, morta. Me expulsam do CTI, entram 7 profissionais, eu fico no corredor durante 30 minutos, minha esposa no carro, com os 3 esperando eu descer para levá-los para casa, para ela subir e ficar no CTI com a minha pequena. E eu fico durante 30 minutos num corredor, vem a médica e diz: você é o pai? Sim, sou o pai. Você pode sentar, pai? Logo, ela vai me dar uma notícia. Eu falei: aqui? Ela: não, lá no espaço família. Eu andei no corredor, sentei e ela disse: olha, pai, você chegou exatamente na hora que a sua filha teve uma falência respiratória. Eu falei: ela morreu, doutora? Ela: não, ela voltou, mas está entubada em 3 acessos. A vida dela, né, a porcentagem de vida dela é mínima. Então, eu vi de tudo durante 22 dias. Eu vi profissionais entrarem, minha filha sedada com morfina. No momento que entrar, ela abria o olho e seguia ele com os olhos. Ali eu tinha visões, que a minha pequena tinha visão aberta. Falei: você viu como é que ela te olhou? E o profissional: sim, ela me conhece. Eu olho para o braço dele, um olho tatuado. Tudo que você imaginar de experiências. Eu me lembro um dia em casa, minha esposa, fizemos uma vigília, a família dela foi, peguei o bercinho dela, coloquei na sala e a gente orando por cura. Eles foram embora, eram umas 10 da noite, eu peguei os 3, dei banho, dei janta, escovei o dentinho deles, coloquei para dormir, orei com eles, coloquei para dormir. Eu lembro que eu entrei no meu quarto, já era a 3ª semana dela no CTI, eu pregando. Normalmente Deus não falou para me parar, e eu pregando no domingo, a minha esposa mais do que eu no hospital, por causa do leite materno. Eu me lembro, esse dia, eu saí, entrei no meu quarto, caindo no chão, eu estava destruído.
E eu ouvi a voz de Deus dentro do meu quarto: cuidado, para você não fazer de vítima por causa da doença da sua filha. Eu falei: Senhor, eu estou destruído. Eu amo a sua presença. Eu me consagro todos os dias e o Senhor está dizendo que eu estou fazendo da doença de vítima por causa da doença da minha filha. Ele disse: eu não disse que você está fazendo, eu disse para você tomar cuidado. Na hora que ele disse isso, Deus me deu uma palavra, um sermão na hora: a santidade do coração. Que não adianta a gente santificar as ações se não santificar as intenções. Eu percebi o quanto a régua de Deus é muito maior do que a gente imagina. Nós não conseguimos manipular Deus. Nós não conseguimos manipular a presença de Deus. Nós não conseguimos fazer de Deus um funcionário. Nós não conseguimos fazer de Deus a forma: não, vem, vai. Não, agora desce, agora faz. Não, agora abre, agora fecha. Não, agora cura, agora não. Deus está dizendo: eu não sou funcionário. Eu amo a sua companhia, eu sou seu amigo. Eu amo estar no meio de vocês. Eu amo corações quebrantados. Eu amo pessoas rendidas. Eu amo pessoas arrependidas. Eu amo pessoas que me glorificam nesse lugar. Eu tenho prazer em estar, em fazer mesmo que vocês não peçam. Eu vejo a necessidade, eu toco, eu faço, eu batizo, eu derramo dons, eu curo. Mas não tente me manipular. Não tente fazer da nossa religiosidade um amuleto, das nossas convicções. Não, porque a minha igreja é a melhor, amuleto. Não, porque a forma que eu faço é a melhor, amuleto. Não, porque a minha ministração, não, porque a forma como eu penso, amuleto. Perdemos a multiforme graça de Deus. Perdemos o respeito, o trabalhar de Deus em cada coração, a forma que Deus age, a forma como Deus atua, a forma como Deus transforma. Ele nunca perdeu o controle do universo. O salmista vai dizer que ele tem na palma de sua mão o controle do universo. O que eu e você precisamos é apenas ter compromisso com o reino que é dele. Não estabeleça. E por mais que você ache que o reino é estabelecido, quando você fizer algo como esses homens fizeram, ou quando você levanta uma imagem de escultura e você então levanta um novo ídolo, não! São nas coisas mais simples. É muito sutil. Tem muitos pais que não vivem realidades de céus abertos porque o filho recém-nascido se tornou Deus. Filho nasceu, agora eu já não oro, agora eu já não tenho devocional, agora eu já não tenho tempo na presença. Por quê? Porque agora a minha vida é meu filho. É sutil. A intenção é boa. Mas existe um reino sendo estabelecido, mas Deus não negocia o teu reino. É sutil, é no trabalho, é no cansaço. E a gente, outro dia eu ouvi uma pessoa dizendo que odeia a palavra correria. E eu entendi ela. E a gente se esconde, não, é a correria, é a obra de Deus. Mas o Deus da obra se perdeu. E a gente se esconde, e é sutil. Parece que o céu está aberto, mas não está. É só religião.
Parece a voz de Deus, mas é a voz de um coração enganoso. Parece a voz do Espírito Santo, mas é a voz do seu coração. Parece que a gente está sendo governado pelo próprio Deus. Parece que Deus de fato está em ambientes. Irmãos, eu tenho chegado à convicção de que existe muito menos salvos do que a gente imagina. Eu tenho chegado à conclusão de que existe muito menos pessoas amigas de Deus do que a gente imagina. E eu não quero ser pessimista aqui. Eu quero que eu e você alcancemos ou conheçamos esse lugar tão profético, tão pleno, tão natural, tão orgânico, tão vivo, que o próprio Deus, Ele disponibiliza de graça para mim e para você, para a gente viver tudo o que Ele tem. Uma mesa posta, um alimento sólido, uma presença palpável, lugares, realidades palpáveis diante de Deus, orações sinceras diante de Deus. Esse lugar, e não é esse lugar na igreja, é esse lugar no casamento, é esse lugar na paternidade, é esse lugar na maternidade, é esse lugar no trabalho, é esse lugar na empresa, é esse lugar, é nesse lugar. Na igreja também. O texto diz: assim, nosso nome será famoso, e não seremos espalhados pela face da terra. Terceiro ponto: os papéis estão invertidos. O céu tem dono. Ele não precisa de mais um, de mais dois, de mais 100. Ele já tem dono. Quando nós tentamos manipular o céu, olha o que diz o texto. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Olha o que diz o texto, verso 7: venham, desçamos e confundamos. Quando nós tentamos manipular o céu, não é apenas Deus que desce, é a Trindade. Deus percebeu e falou assim: vamos fazer o seguinte, vamos todos, desçamos e confundamos. Ele não disse eu vou descer e eu vou confundir, não, desçamos, vamos. Para eles perceberem de quem é o reino. Quem que manda nessa bagaça? Nós não podemos inverter os papéis. Existe um só reino. Quarto ponto: o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. O Senhor não negocia o seu trono. Não negocia. Talvez, chamou o tecladista. Talvez é por isso que a gente começa a perceber tantos escândalos. Para mim, é o próprio Deus descendo e falando assim: ei, peraí, passou do limite. Até aqui eu dei corda, a partir daqui não dou mais. Tem um teólogo que diz que o maior juízo que um ser humano pode ter é quando Deus tira a sua mão.
e o entrega às suas próprias mazelas. O maior juízo não é queimarmos apenas no inferno. Não, você vai para o inferno. Não, o maior juízo é quando Deus sai de cena. É quando Deus tira a mão da sua casa. É quando Deus sai do seu casamento. É quando Deus sai da sua empresa. É quando Deus sai de você. Esse é o maior juízo que a gente pode ter. Ou seja, é quando os céus se fecham. Agora, pensa. Se nós temos acesso a tudo isso. O salmista vai dizer que o Senhor se inclina do seu trono em favor dos seus. Se nós temos esse acesso, se a nossa casa pode ser uma casa de oração, se o Senhor derramou sobre nós uma língua de acesso direto a Ele, se Ele deixou a sua palavra e prometeu a sua companhia, o que precisamos mais? Só existe uma coisa que Deus nos pede: compromisso. Mas parece insuficiente. A gente começa de forma tão sutil. Vamos estabelecer, vamos fazer, vamos copiar. Está todo mundo fazendo, vamos fazer também. Deus começa a distanciar. Deus começa a distanciar. Os céus vão se tornando de bronze, vão se fechando, vão se fechando, vão se fechando. E talvez por isso aumenta o número de evangélicos todos os anos, mas nenhuma transformação social. Posso te dizer uma coisa? Infelizmente, não tem sobrenome que mude isso. Porque não é sobre um sobrenome, não é sobre uma placa, não é sobre um jeito, não é sobre um formato, não é sobre um método. Tão somente por pessoas quebrantadas e que amam a presença do Espírito Santo. E tem de ser com os improváveis e não com os previsíveis. Para que entendamos de uma vez por todas de que o reino é dele. Teu é o reino, meu compromisso. Toda tentativa de invertermos isso, não existe céus abertos. E com muito temor eu digo que nós servimos um Deus acessível. Nós sabemos quando é real e quando não é real. Você já viu quando um arrogante, ele não percebe que é arrogante, mas todo mundo ao seu lado percebe a arrogância do arrogante? Só ele que não está vendo. Pelo contrário, ele se acha humilde. Eu acredito mesmo que
eles ainda estavam achando que o projeto deles agradaria a Deus. Mas uma boa intenção não é sinônimo de aprovação. Eu quero ser voz profética sobre você nessa noite. Existe sim um céu aberto. Existe um Deus acessível. Existe um Deus supremo. Existe uma palavra inerrante, absoluta. Existe um Espírito que preenche, que aquece, que transborda. Existe tudo isso. Só não é do nosso jeito. Que nesses dias a sua oração seja: Senhor, toma o controle de tudo. Eu vou ter a audácia de vez em quando de fazer alguns planos, mas a resposta vem do Senhor. Eu posso rabiscar, mas se o Senhor quiser, rasga e começa de novo. Faz o que o Senhor quiser, faz o que o Senhor quiser. Eu vou tentar cuidar dos meus filhos com aquilo que eu conheço da palavra, mas Senhor, meus filhos são teus. Sopra para onde o Senhor quiser, leva-os para onde o Senhor quiser, sopra-os para onde o Senhor quiser, faça o que o Senhor quiser.